Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todas, todos, todes bem-vindos a mais um Diálogos aqui no Conexão FGM. Essa proposta da gente, enquanto dura esse momento de pandemia, poder conversar um pouco e fazer um mergulho sobre a história dos nossos espaços culturais, os espaços culturais que são mantidos pela Fundação Gregório de Matos. E aí a gente, ao longo, né, desses 3 últimos meses, fizemos alguns mergulhos em torno da história dos espaços culturais Boca de Brasa, do Teatro Gregório de Matos, do Espaço Cultural da Barroquinha e a Casa do Benim, que hoje está aqui com o nosso destaque. Quero, antes de qualquer coisa, agradecer a toda a equipe da Gerência de Equipamentos Culturais da Fundação Gregório de Matos, que tem feito esse movimento acontecer, tem feito essa transformação, de espaços físicos para espaços virtuais. Então, eu quero agradecer imensamente a toda a nossa equipe, Sara Almeida, Manuela Sena, Jorge Vladimir, Graziele Mascarenhas, Moisés Vitório, que está aqui assumindo a direção de streaming, vencendo todas as barreiras tecnológicas. Valeu, Moisés. E agradecer a Igor Thiago, que daqui a pouquinho vai estar aqui com a gente. Antes da gente avançar, eu quero convidar a gente a assistir um pouco do vídeo sobre a Casa do Benim, esse vídeo que vai estar disponível nas redes sociais da Fundação daqui a pouquinho. Então, Moisés, por favor, você pode soltar um trechinho do vídeo para a gente ficar com vontade de conhecer mais sobre esse acervo da Casa do Benim? Acho que quando nós pensamos na Casa do Benim, enfim, refletindo sobre esse lugar tão importante no coração da cidade de Salvador, a gente pode destacar várias questões. A Casa do Benim, a importância política e a importância histórica desse lugar, pensando a Casa do Benim, a sua exposição, a sua própria concepção, como um documento muito importante da história dessa cidade, da história dos movimentos sociais, da história de ruptura com uma perspectiva hegemônica, com uma perspectiva eurocentrada de abordagem da nossa cultura. Dona Lina Bardi já estava fazendo, era o governo de Mário Kertes, e Dona Lina Bardi estava fazendo já alguma interferência na cidade, era muito amiga de Pierre Verger. E ele a chamou para participar do projeto de instalação da Casa do Benim aqui em Salvador e a instalação da Casa do Brasil no Benim. A ideia era aqui receber os beninenses e lá receberem os brasileiros. Me chamaram que eu queria entrar nessa produção desse projeto. Claro que sim, maravilha, trabalhar com o Pierre Verger, que eu já o conhecia. E Dona Lina, e um projeto de uma magnitude maravilhosa. A importância de Pierre Verger pode também ser entendida na criação do acervo da Casa do Benim em 1988. Nesse momento, o fotógrafo francês Elina Bobardi organizava não apenas a fundação dessa nova instituição em Salvador, mas também organizava em São Paulo a grande exposição África Negra, que contou com peças de 2 instituições da França. A exposição, que se propunha apresentar a arte africana de forma ampla, no final das contas, acabou sendo uma exposição, sobretudo com obras de origem iorubá. A viagem de aquisição de peças para a então instituição que se inauguraria na Bahia também foi realizada por Pierre Verger,
Inicialmente, existiu o plano para que Lina Bobardi o acompanhasse nessa viagem de coleta e aquisição de peças. No entanto, Lina ficou doente e Pierre Verger seguiu para o Benin e foi o responsável pela seleção das peças que depois passaram a integrar o acervo da Casa do Benin. O surgimento da Casa do Benin ele se dá num momento político de grande importância, iniciado uma renovação de um movimento que a gente chama de movimento negro contemporâneo, o movimento negro de década de 70, que fez com que, por conta de uma série de elementos que se articularam, fez com que houvesse, a partir da década de 70, uma mudança num perfil, certo, do cenário daquilo que se colocava como memória dessa cidade. Então, a partir de 70, e aí é muito importante a gente perceber que é um movimento iniciado em 70, que entra pela década de 80, que vai na perspectiva de casas de cultura, da origem à própria Casa do Benin, mas também ao Museu Afro-Brasileiro da Universidade Federal da Bahia, e a gente complementa esse ciclo com a Casa de Angola, e a gente complementa esse ciclo com a Casa da Nigéria. O termo arte africana contemporânea é uma nomenclatura que reflete uma visão de mundo do Ocidente. Os próprios termos que a compõem. Contemporâneo diz respeito a uma periodicidade da história tal como contada pelo Ocidente. Africano é um tipo de generalização que dificilmente você vai encontrar no próprio território africano, no próprio continente africano. As pessoas vão se dizer Yorubás, Fons, Xhosses, Maori. E o termo arte, sabemos que o que entendemos no Ocidente por isso, muito pouco se parece com a maneira com que civilizações africanas entendem essa dimensão da realidade que está muito conectada a uma ritualização do cotidiano. E a gente vai ver isso nas pinturas corporais, nos penteados, nos utensílios domésticos, na padronagem dos tecidos. É isso aí. Quem quiser assistir esse vídeo, ele vai ficar disponível no canal do YouTube da Fundação Getúlio Vargas, né? É só solicitar para a gente o link para poder assistir esse vídeo que faz um mergulho sobre o acervo deste espaço cultural tão importante para a memória afro-brasileira aqui em Salvador. Para a gente começar a fazer esse diálogo de hoje, eu quero trazer ele, que é gestor da Casa do Benin, que é produtor cultural e futuro museólogo. Salve, salve, Igor Thiago, seja bem-vindo. Olá, Chico, boa noite a todos que estão acompanhando nossa live. Que alegria estar aqui mais uma vez, mais uma semana, falando agora de um assunto tão bacana e importante, que é sobre acervo, memória e mediação cultural. Com certeza. Aproveitar, Igor, e mandar aquele salve para a galera da Casa do Benin. Manda um salve aí para toda a equipe da Casa do Benin. Gostaria, sim, Chico, de mandar um grande salve, um abraço para Sandra, para Sandro, para Régia, professora Régia, para Jorge e para o Jean, que já está aqui com a gente, né? Já está aqui. Com certeza, com certeza. Bom, bem feliz com o resultado que a gente tem conseguido alcançar com esse período, né? Com todos os desafios que a gente vem enfrentando nesse momento de pandemia, né? E que a gente consegue conhecer um pouco mais sobre essa história tão importante para a cultura, para as culturas negras afro-baianas, como é este espaço, esta casa, a Casa do Benin. A gente teve mergulhos super importantes, inclusive conhecendo histórias que precedem aquele espaço ali enquanto Casa do Benin. Então, estou muito feliz com esses resultados, com essa... Tem sido muito enriquecedor, né? Tanto para a gente, eu acho que muita coisa que a gente conseguiu trazer com esses diálogos e com esses
programas que a gente está fazendo vão ficar aí registrado, né, por um bom tempo, marcado aí na história da casa. Claro que a gente... a ideia é dar segmento, mas eu acho que segmento, né, diversos outros temas, mas até agora que a gente trouxe a origem, a arquitetura, e agora o acervo está sendo de grande aprendizado. Com certeza, com certeza. E hoje vamos mergulhar propriamente dito pelo acervo, né? Falar sobre acervos, falar sobre memória, falar sobre essas estratégias de mediação cultural, né, que envolvem estes acervos, e estes acervos que são bem temáticos, né, que são bem localizados. Específicos. Então, vamos convidar vamos chamar o nosso primeiro convidado. Vamos. Você quer que eu chame? As honras da casa. Então, ele é artista interdisciplinar e mestrando do programa de pós-graduação em artes visuais da UFBA, atua nas linhas de performance, intervenção urbana, arte contemporânea e memória. Fez residência lá na Casa do Benin durante 3, 4 meses e vem contar um pouco agora sobre sua pesquisa. Seja bem-vindo, Lucas Feres. Salve, salve, Lucas Feres. Boa noite, Igor. Boa noite, Chico. Boa noite a todas as pessoas que nos assistem, que nos assistirão. É uma alegria estar aqui. Agradeço a Casa do Benin pelo convite. Bom, acho que Igor já explicou um pouquinho, né? Porque eu estou aqui para essa conversa hoje. Eu trabalho junto com o Lucas Lago, né? Nós somos uma dupla de artistas, de pesquisadores. E no ano passado, a partir de um convite do Intervalo, para que a gente realizasse investigações artísticas sobre o acervo do MAFRA, do Museu Brasileiro da UFBA, e da Casa do Benin. E eu e o Lucas, a gente enviou um projeto pela confluência de várias pesquisas, inclusive da pesquisa de mestrado, que eu realizo agora, né? Relacionado a essa possibilidade, né? Então, dito esse motivo de eu estar aqui, eu preparei uma pequena reflexão sobre o acervo da Casa do Benin hoje. O meu desafio é esse, mas a gente cumprimenta as outras pessoas primeiro. Isso, vamos fazer essa roda, e aí a gente começa a invadir esse acervo, né? A ocupar esse acervo. O próximo convidado, ele é museólogo pela UFBA e atua com mediação cultural. Já trabalhou no Palácio Rio Branco, no Museu da Misericórdia, na Caixa Cultural, e atualmente ele é nosso mediador lá na Casa do Benin. Nosso colega Jean Ebert. Seja bem-vindo, Jean. Bem-vindo. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, né? Espero contribuir bastante com essa discussão. Tudo que esse programa do Diálogo está fazendo está sendo bem bacana mesmo, né? Eu tenho aprendido demais, como sendo mediador na Casa do Benin, estou lá desde janeiro, então tudo que eu estou aprendendo bastante, né? Assistindo todas as lives e poder participar aqui com vocês. É um momento de aprendizado, mas também para poder compartilhar um pouco do que eu tenho visto nesse período por lá. Maravilha, maravilha, com certeza. E essa experiência sua com mediação, para a gente é muito importante poder ter essa troca, né? Com certeza. Para completar essa roda, vamos convidar ele, que é museólogo, doutor em História Social, professor da UFBA e gestor do Museu Afro-Brasileiro, do MAFRO. Salve, salve, Marcelo Cunha, bem-vindo. Bem-vindo, Marcelo. Então, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, estamos aqui nesse momento. É um prazer de estar aqui. Né? É uma noite de muitas referências. Certo? A própria Casa do Benin, como uma referência muito ligada à minha trajetória, tá? Do que ela representa, enfim, no cenário da cidade.
Mas, assim, e aí está aqui com o Igor Thiago, eu acabo de conhecer, mas, assim, com ex-alunos, então, de repente, Chico foi meu aluno, o Jean foi meu aluno, de repente, a gente está aqui, certo? E, em certa medida, um momento como esse faz a gente perceber o quanto, efetivamente, a gente está envolvido numa comunidade, né? Numa comunidade de interesse, certo? E, antes de qualquer coisa, numa comunidade de militância e numa comunidade política, certo? Quer dizer, essa é a nossa militância, essa é a nossa política, certo? Palavra tão mal tratada, tanto política quanto militância, certo? Mas essa é uma importância, é muito sintomático, porque quando eu fui chamado lá para falar do Vida, esse foi o tom. E eu acho que essas lives estão servindo para isso. Eu acho que não somente em relação à Casa do Benin, mas o Gregório de Matos, enfim, o próprio Centro Cultural da Barroquinha, esse tom de perceber, de aproveitar esse momento, que é um momento onde, em certa medida, a gente está sendo forçado a recuar, não apenas por uma pandemia, certo? Mas por questões que antecedem a pandemia, e a gente está pegando esse momento e aproveitando para avançar. Eu acho que essas reflexões vão ajudar bastante a gente a avançar, certo? E, paradoxalmente, certo? Nunca estivemos tão próximos, certo? Como agora, quando cada um está nas suas casas, e agora já na tempo exilado, mas, enfim. Então, falar do prazer de estar aqui nessa noite. Com certeza, Marcelo. E como o Lucas mesmo falou, né, tem uma coisa que as pessoas que estão nos assistindo e que nos assistirão, porque uma das coisas que tem acontecido muito é justamente esse movimento da gente conseguir ter essa perenidade, né? Eu sempre tenho falado muito sobre a dificuldade que a gestão pública enfrenta com relação à memória, né? A gente tem sempre chegado nos espaços, em espaços, e aí eu já passei pela esfera do Estado, agora estou na esfera municipal, mas quando a gente chega nesses espaços, a gente sente sempre uma grande dificuldade com relação à memória, né? A memória, como se deu a criação daquele espaço, como se deu a construção, e aí a gente está falando de um museu que já é, por si, um espaço de memória. Então, imagina a loucura quando a Casa do Benin, né, me foi delegada como responsabilidade, não consegui perceber ou conseguir reconstruir de uma maneira imediata a memória daquele espaço. E aí, nos afazeres cotidianos, no corre-corre cotidiano, né, a gente acaba tendo essa dificuldade, mas esse momento de pandemia está sendo muito, muito importante também para que a gente consiga fazer esses mergulhos, né? Então, assim, para a gente começar o papo, eu vou fazer uma que é coletiva, né? Mas que o Marcelo pode começar respondendo, que é entender um pouco a importância desses acervos. E aí a gente está falando aqui da Casa do Benin, mas a gente não pode deixar de fazer esse paralelo com o Mafro, né? Esse paralelo de proximidade de conteúdo, de proximidade de acervo, né? E até de origem mesmo, né? Então, entender um pouco, Marcelo, qual a importância desses acervos para a memória baiana, né? E aí, quem quiser falar também sobre a Casa do Benin, sobre a importância do acervo, pode ficar à vontade. Vamos lá. É até interessante porque, em vários momentos, ao longo dessa minha trajetória como curador, como gestor, enfim, em momentos, por exemplo, de crise, inclusive de enfrentamento de racismo institucional, por exemplo, na UFBA, em relação ao Museu Afro-Brasileiro, tá? Então, há um discurso bem interessante, que é um discurso que tenta desqualificar a importância desses acervos, certo?
na perspectiva de dizer que nós não precisaríamos de museus como esse, nem acervos como esse, porque a cidade inteira é uma cidade afro-brasileira, certo? Mas, efetivamente, isso não faz com que seja de menor importância esses acervos, muito pelo contrário, porque qual é a questão? Sim, o fato de nós sermos esse grande território afrodiaspórico não significa que essa cultura afrodiaspórica seja entendida e seja respeitada, certo? Então, quando eu falo de política, quando eu falo de militância, é que está o museu, que é uma instituição que faz parte de um sistema sociocultural na origem, de um sistema que, no primeiro momento, não tem nada a ver com os sistemas dessas culturas originárias africanas ou outras. Ele é um lugar que ajuda, na perspectiva do recorte da realidade, de ênfase na realidade das produções, ele ajuda a estabelecer discursos que permitem a gente entender, certo, melhor. Então, assim, um acervo como esse, para mim, ele tem dois pontos de importância, né? Um, de fazer com que a gente entenda melhor essas culturas, essas matrizes, e acho que faz parte da nossa responsabilidade, sempre nessas nossas instituições, deixar estabelecido e bastante evidente que aquilo é apenas um recorte de muito mais que há dessas culturas de matrizes, aquilo, tanto na perspectiva de matriz cultural, tanto na perspectiva temporal, por exemplo. Aquela é uma África de um determinado momento e há muito mais Áfricas, há muito outros tempos de África, inclusive é um desafio que ele tem que enfrentar. Certo? Então, de um lado, é um acervo que permite evidenciar melhor a riqueza dessa cultura, desses homens e mulheres que foram aqui escravizados, certo? Aqui, por todo o mundo de então, certo? Com um discurso de negação, certo? De qualquer perspectiva, certo? De complexidade social dessa sociedade extremamente complexa, certo? Complexas, e também um acervo que serve, nessa mesma perspectiva, não somente para entender o passado, mas que serve para instrumentalizar a gente nos nossos discursos do presente, certo? No nosso discurso do presente. Então, tem um caráter pedagógico, tem um caráter educativo e tem um caráter também contra-hegemônico, são várias as perspectivas. E o grande desafio é que a gente não consegue dar conta de todas essas possibilidades. Esse é o desafio, eu falo muito à vontade, porque como gestor, certo, eu também, certo, me vejo, certo, ainda muito longe do potencial que esses acervos, certo, têm para serem explorados. Sem dúvida, eu acho que para mim, que também estou nessa função de gestor, né, e para o Igor, mais à frente da própria Casa do Benin, se tem esses grandes desafios mesmo, né? Primeiro, como a gente consegue fazer com que a cidade perceba essa importância desses espaços, né? Perceba essa importância de olhar para esse passado e se ver no presente e poder construir esse futuro, né? E mais do que isso, né, eu acho que a gente tem vivido muito esses desafios de como dinamizar esses espaços, né? Então, queria pensar, Marcelo, um pouco com você isso, essa sua relação de professor a gestor, né? Como é que se dá esse processo? Em que momento existe o Marcelo professor no gestor? Em que momento existe o Marcelo gestor no professor? Né? Como é que essas relações entre... e eu trago isso porque eu também vivencio isso, né? Em algum momento o Chico é o artista, em algum momento o Chico é o gestor, em outro momento é o pesquisador. Então, para a gente perceber dentro de uma estrutura museal também como é que essa figura do gestor ela acontece. Sem dúvida nenhuma, é muito difícil, né? Você não tem como ser estanque. A própria dinâmica do seu dia a dia, e
e creio que com você se dá a mesma questão, a própria dinâmica do dia a dia, ela se confunde. Acho que um dos exercícios que eu tento fazer é exatamente, em alguns momentos, estabelecer limites entre uma coisa e outra. Quer dizer, em determinados momentos, o museu se converte na sala de aula mesmo, certo? Até por uma série de necessidades. Por outro momento, a sala de aula se converte numa questão do museu. Agora, sem dúvida nenhuma, uma das grandes forças do Museu Afro-Brasileiro, com todas as questões que envolvem, desde a sua criação até a atualidade, certo? Com um corpo funcional historicamente muito reduzido, é a primeira vez que eles têm um corpo um pouco maior, certo? De profissionais dentro do museu. O fato dele ser um museu universitário faz toda a diferença, certo? E, em certa medida, acaba ajudando a formar uma geração. Quer dizer, eu falava no começo, e eu estou aqui, por exemplo, o Jean passou pelo museu, certo? O Jean passou pelo museu, o Jean passou pelo curso, certo? Enfim, então, são papéis que não dá muito, e, inclusive, eu acho que ajuda muito. Traz alguns problemas, né, complexos. Então, por exemplo, uma série de coisas que a gente ensina na sala de aula que não deve acontecer, você falava da memória, então lá na sala de aula a gente dá toda uma receita, um modo de fazer, de tudo que você precisa fazer para pensar numa exposição, e aí você está lá de gestor, e aí chega no dia e você diz assim, tem que fazer uma exposição nova. Tá? E aí uma semana você tem que levantar uma exposição, e tudo aquilo que você aprendeu de prospecção, certo? De levantamento, de relação, de peça, de estudo, certo? De plantas baixas. Isso, inclusive, eu sempre falo muito, né? Eu faço parte de um grupo de pesquisa que estuda a memória da museológica. A gente sempre faz qualquer trabalho desse tipo. O mesmo quem está na gestão, como o seu caso, a gente se ressente muito porque há muitas lacunas. E, no primeiro momento, a gente sempre fica olhando para o passado achando que as pessoas não conseguiram dar conta dessas lacunas. Mas, na verdade, é o seguinte, é que o dia a dia dessas instituições, certo? Com uma demanda permanente, certo? Com recursos muito aquém dos recursos que efetivamente precisavam, certo? Fazem que, para dar conta do recado, certo? Toda uma perspectiva técnica do como deve ser, a gente precisa passar por ela. Agora, o que importa é que o resultado é resultado eficiente. Então, quando os meus alunos se deslocam da sala de aula e vão trabalhar comigo como bolsistas, algumas coisas eu digo assim, olha, esqueça tudo aquilo que a gente aprendeu na sala de aula, e agora, porque nesse lugar, né, é o chão da fábrica, é no chão da fábrica que a gente vai aprender, certo? Talvez até provocando, o Jean pudesse falar um pouco disso, né, do deslocamento, desculpe, Chico, não acreditando nessa roda, jogando para ele, como é que coisa, né, como é que ele sentiu esse deslocamento, daquilo que era como devia ser e aquilo que é o que precisa ser. Sim, sim, com certeza. E a prática da gestão, e da gestão cultural, e principalmente da gestão pública, eu acho que traz para a gente uma necessidade de uma certa habilidade, de uma certa condução. Né? Eu tenho falado muito de uma expressão que eu ouvi de um amigo, do Diego Pinheiro, uma vez ele me entrevistando, falou de que havia ali uma certa poética na gestão, no trabalho que eu desenvolvi em determinados espaços e tal. E hoje eu tenho falado muito sobre essa poética dessa gestão. Né? Eu até saindo um pouco aqui do roteiro, mas eu acho que isso tem a ver com o que Marcelo traz, né, um pouco falando desse espaço político, desse espaço de militância, e que isso tem a ver também com essa construção dessa poética dessa gestão. Então, Marcelo, eu queria saber um pouco dessa relação, né, que você consegue estabelecer entre o acervo, entre as obras desse acervo, com esse espaço museal, com as exposições externas, né? Como é que é feito um pouco esse processo de construção
dessas exposições, seja com o próprio acervo, seja com exposições externas, como é que elas são pensadas, né? Como é que qual é a dinâmica de construção dessa poética da gestão do Museu Afro, e aí pensando que a poética da gestão tem a ver com a programação, tem a ver com essas atividades curatoriais, mas tem a ver também com o lidar com isso que você trouxe, né, desses recursos que são muito carentes, né, dentro da área cultural. Então, entender um pouco dessa poética, dessa gestão e desse diálogo, desses acervos, dessas exposições também externas, com o espaço museal do próprio Mafro, né? Na verdade, assim, parece estranho, quer dizer, a ideia, a questão não é que não haja planejamento ou que tudo acontece por acaso, mas é bastante interessante porque é muito circunstancial. Então, por exemplo, eu imagino que a Casa do Benin também passa por isso, o Museu Afro-Brasileiro, como de resto outros espaços, nós temos quase que diariamente demandas, mesmo agora na pandemia, as demandas não param, certo? Então, a gente tem demandas, então, a grande questão, que é o grande desafio, é que quanto mais a gente estabelece relações extramuros do museu com a sociedade, e o Museu Afro-Brasileiro, desde da sua criação, na década de 70, até a inauguração em 82, ele é muito marcado. Então, a coleção afro-brasileira do Museu Afro-Brasileiro, ela é toda marcada pelas relações que o Centro de Estudos Afro-Orientais, instituição que abriga o Museu Afro na sua origem, e pessoas que circulavam pelo Centro de Estudos Afro-Orientais, como, por exemplo, a professora Eida Pessoa e Castro e outros intelectuais da época, e professores universitários, enfim, tinham. Então, assim, ele é um museu que a própria história dele é uma história muito marcada pela circunstância. Pensado para ocupar 11 mil metros quadrados de área construída do prédio do antigo prédio da Faculdade de Medicina, que hoje voltou a ser sede da Faculdade de Medicina, e por uma série de conjunturas, inclusive racismo institucional, na UFBA, tem a sua área drasticamente reduzida, de 11 mil metros quadrados para menos de 1.000 metros quadrados de área ocupada, mas a grande força do museu, mesmo com toda essa circunstância, foi aí, pegando um pouco essa terminologia que você coloca, que eu gosto muito, nessa poética das relações que foram possíveis. Certo? Então, tem uma coleção importantíssima. E o dia a dia do Museu Afro-Brasileiro é muito assim. Então, nós temos uma sala de exposição temporária não muito grande e que permanentemente tem sido requisitada. Aí, o que é que define quem vai ou quem não vai expor? É a capacidade de articulação que a gente consegue fazer com esses indivíduos. Certo? Então, assim, se tem recurso, se não tem recurso, certo? Se tem agenda, se é possível, se não é possível. Nós temos desde demandas de indivíduos que têm condição geral, total, de fazer uma atividade, ou indivíduos que efetivamente precisariam de apoio total. Então, a depender da circunstância, tanto uma situação quanto outra pode ser privilegiada. E isso é bastante rico, é aquilo que eu estava falando agora há pouco. Quanto mais a gente abre essa relação, mais difícil é a gente dar conta de todas as demandas. Certo? É muito... até porque, né, na verdade, o que está do lado de fora não é uma massa unânime. Certo? Então, quando a gente está falando, são várias as expectativas, certo? São vários desejos, inclusive são várias as visões que essa comunidade que está externa pode ter em relação ao próprio museu, certo? Enfim, então, é muito marcado pelo circunstancial, certo? Obviamente, alguns projetos já são projetos, como, por exemplo, o Mafro e Você, que é um projeto que já é um projeto residente da casa, mas, por exemplo, foi assim com o Lucas e com o projeto Intervalo,
que a partir de um contato circunstancial, a gente redimensionou a agenda para poder receber, certo, a exposição lá, certo? Eu me lembro que também, né, no meio do caminho, a gente tinha a proposta, tanto para o Benin quanto para o Museu Afro, de uma temporalidade. No meio do caminho, a gente percebeu que precisava de uma outra, certo? Então, é coisa que a gente vai fazendo no contexto. Agora, não significa que, certo, seja sem controle. É marcado pela circunstância. Com certeza, com certeza. Bom, aproveitando que você trouxe à tona essa relação aí com o Lucas, né? Queria aproveitar para ouvir um pouco também sobre ele, sobre essa relação do projeto Intervalo, que foi um projeto que ocupou, como o Igor falou no início, e o próprio Lucas, né, a Casa do Benin por alguns meses no ano passado, que resultou numa exposição, né, e que o trabalho do Lucas teve um mergulho pelo acervo da Casa do Benin. Eu queria ouvir um pouquinho do Lucas sobre essas descobertas, sobre esse trabalho que foi, ao mesmo tempo, um trabalho de pesquisa e um trabalho de criação, né? Sim. Chico, muito legal. Eu vou pedir licença para contar uma pequena história, assim, eu vou tentar ser breve. Mas, a partir desse convite do Intervalo, né, um grupo de artistas daqui de Salvador realizou algumas pesquisas que culminaram numa primeira exposição, e esses projetos seguem tendo desdobramento, né? Como eu e o Lucas, a gente estava pesquisando essa relação entre acervo e arquitetura da Casa do Benin, acabou que grande parte dessa pesquisa foi a partir dos arquivos existentes sobre a Casa do Benin. Mas como o tema hoje é o acervo e não a arquitetura, eu queria focar um pouquinho na arquitetura, no acervo da Casa do Benin. Então eu vou compartilhar algumas imagens. O Moisés pode colocar na tela, por favor? Pronto, que ótimo. Para falar do acervo da Casa do Benin, acho que a primeira coisa é pedir licença a ele, né, e a todas as pessoas que construíram essa história. E para pensar na composição desse acervo, acho que Pierre Berger, como já foi dito aqui, é uma figura fundamental. A Lina também, a Lina Bobardi, que estava responsável pela arquitetura, pela expografia, mas que também dialogou nesse processo de seleção do acervo. E uma terceira figura, que é a Arlete Soares, que, né, no momento trabalhava na recém-criada Fundação Gregório de Matos, e foi uma figura importantíssima na idealização do projeto da Casa do Benin, no estabelecimento de todos esses diálogos para tornar isso possível, e também para a aquisição e seleção do acervo, né? Ela e Berger estavam juntos nesse processo todo. Então eu trouxe aqui uma citação de uma entrevista dela nessa tentativa de estabelecer um diálogo, né? Eu queria destacar uma partezinha aqui dessa citação, em que ela fala, Arlete Soares: trabalhei com ambos por bastante tempo, sobretudo com Berger, mas eles tinham pensamentos muito convergentes e, ao mesmo tempo, muito díspares, porque Berger era, assim, didático, metodológico. A Lina tinha uma coisa imaginativa, uma coisa criativa, que era o barato dela. E eu trouxe essa citação para pensar nessa ideia que existia desde o projeto de concepção de um acervo dinâmico e que oscilava entre esse discurso didático e um outro discurso mais imersivo sobre uma África contemporânea e um discurso a partir das trocas, né? A ideia da Casa do Benin, desse projeto Bahia Benin, era o fortalecimento das relações entre Bahia e o Benin. Então aqui eu trago uma foto de 2019 da sala de exposição do acervo da Casa do Benin. Essa é a expografia atual, que é bastante próxima da expografia de 88, que a Lina concebeu, né? E acho que uma característica presente em todo o pensamento expográfico da Lina, ao longo dessa trajetória, é essa expografia pouco didática, pouco linear. Então, aqui, por exemplo, a gente tem vários totens que podem ser vistos simultaneamente, né, uma sala comprida. Então, o visitante pode estabelecer suas próprias conexões e seu próprio percurso. Isso é uma estratégia bastante interessante, muito potente do pensamento da Lina, mas que ganha um sentido específico em relação ao acervo da Casa do Benin.
Porque quando ela realiza essa operação do MASP, por exemplo, com os cavaletes de cristal, que ela bagunça essa cronologia do acervo de pintura europeia, do MASP, um acervo muito importante, que as peças todas tinham autoria reconhecida, contexto reconhecido, isso ganha um sentido bastante inovador para a época. Mas eu fico me perguntando se, em relação à exposição de artesanato beninense da Casa do Benin, qual é o efeito, né? Porque essas peças são apresentadas a partir dessa descontextualização, em alguma medida, em que não tem uma referência a quem produziu as peças, né, o ano, o local, e pensando que esses acervos africanos e afro-brasileiros, historicamente, foram tratados de forma problemática como atemporais, como sem origem, sem um produtor, né? Então, eu só queria trazer rapidamente essa pontuação sobre essa tipografia da Lina, né? E passar por algumas fotos das transformações ao longo do tempo. Porque, sem sombra de dúvidas, olhando os arquivos, a gente percebe que esse acervo é dinâmico. Então, eu estou passando aqui algumas imagens para que a gente possa ver as transformações das próprias palhas, né, que cercavam as pilastras, que a Lina projetou. É muito difícil pensar a tipografia dissociada da arquitetura e do acervo. São coisas muito, muito unidas. E esse acervo foi se transformando ao longo dos anos. Peças que foram apresentadas na exposição inicial ou que foram apresentadas em algum momento, algumas continuam em exposição hoje, outras não estão mais. Então, essa história é um passeio pelo afeto desses arquivos para poder refletir um pouquinho, que é o que eu tenho pesquisado nesse momento, porque durante esse processo de residência artística, surgiu o convite, o pedido para que a gente fotografasse todo o acervo, né? Isso foi muito legal. A gente fez uma catalogação fotográfica, assim, de todas as peças, que acho que é importante, né? Que cataloga esse acervo que está presente no museu agora, nesse ano de 2019. Então, eu vou fazer um breve passeio por esse acervo para a gente pensar as temporalidades que compõem ele. A partir desse acervo do presente, do que está na Casa do Benin em 2019, pensar essas transformações. Então, eu e o Lucas, a gente, a convite de vocês, realizou, né, essa fotografia de todas as peças do acervo. E vale destacar que tem peças que seguramente estão na Casa do Benin desde 88, desde sua abertura, como é o caso dessas primeiras peças que eu vou mostrar aqui. São peças que nas fotos da abertura estão lá, né, estão marcadas. Peças adquiridas no Benin, de origem beninense. Essas peças aqui eu gosto muito, que são essas motinhas, que me parece que elas deixam bem claro esse discurso no contexto de criação, que era trazer para Salvador, essa Casa do Benin, um espaço de trocas constantes com o Benin contemporâneo, não com esse Benin atemporal, perdido em um passado remoto. Então, acho que as motos, né, demarcam temporalmente muito bem. Esse acervo é um acervo muito específico, adquirido em 88, de peças produzidas não muito tempo antes, né? E também, hoje, no acervo, a gente encontra algumas outras peças que foram posteriormente incorporadas. Como é o caso dessa peça em cerâmica, que é mais ou menos desse tamanho, uma miniatura de uma construção arquitetônica vernacular, muito tradicional do Benin, chamada de Tata-Somas. E essa peça, ela foi muito importante para a nossa investigação, a gente desenvolveu algumas coisas relacionadas a ela, e nesse processo de pesquisa, de olhar atento à peça, e mesmo de catalogação, a gente pôde perceber que essa peça é datada. A pessoa que a produziu, antes de queimar a cerâmica, colocou o local, seu nome e a data de produção. E pela data que está nela, com certeza ela foi uma incorporação posterior, porque ela já foi produzida nos anos 2000. Então, isso ressalta a dinamicidade desse acervo, né? E seguindo adiante, eu trago aqui a foto dessa escultura em madeira, de autoria que a gente sabe quem produziu, né? Uma peça brasileira, produzida pelo Aguinaldo Manuel dos Santos, um Xangô, que foi incorporado ao acervo da Casa do Benin, quando a Casa do Benin passa a receber parte das peças do Museu da Cidade. Então, é muito interessante a gente perceber que esse acervo hoje
ele tem peças adquiridas em 88 e tem peças posteriormente adquiridas, peças brasileiras, inclusive, como é o caso desse Xangô, desse Iemanjá, do Tade Moreno, peças que também produzem novos sentidos, né? A gente tem uma exposição com peças africanas e brasileiras, mas sentidos bastante interessantes, né? E, por fim, uma última imagem, eu trouxe aqui, acho que essa imagem simboliza esses múltiplos tempos que coexistem no acervo, quando a gente visita ele hoje, né? Que é essa vitrine que apresenta várias peças, peças que compõem o acervo desde sua inauguração, e esse mobiliário, né, que também chegou nesse contexto das peças do Museu da Cidade, que é um mobiliário de estilo colonial, que me parece já produzir um novo sentido, né, um discurso um pouco diferente daquele ligado a um Benin contemporâneo, por remeter a uma temporalidade outra, mais antiga, né? Você pode tirar a tela de compartilhamento, Moisés? Acho que nesse primeiro momento eu queria contar um pouquinho dessa história, desse acervo que reúne diversos tempos, né? Acho que isso é uma experiência muito singular para o visitante, e isso mostra como a Casa Benin conta muito da história de Salvador. Eu acho que isso é imprescindível, né? Minha pesquisa atual é sobre intervenções artísticas em espaços de memória. Aí uma das primeiras perguntas que eu me fiz é qual é a memória da Casa do Benin, né? Que memória está contida ali? E eu suspeito que talvez seja muito mais uma memória de Salvador, de múltiplos processos que aconteceram dos anos 80 para cá, do que uma história propriamente dita do Benin. Acho que o Pelourinho sofreu muitas transformações, tem muitos projetos, muitas disputas, né? Essa parceria da Lina, do Verger e da Arlete em alguma medida, uma retomada de processos interrompidos pela ditadura, né? Processos que estavam em curso no Museu de Arte Moderna. Então, eu queria falar dessas múltiplas temporalidades, trazer essa contribuição para a nossa conversa, para a gente dialogar sobre isso. Maravilha, maravilha. Bom, e ao mesmo tempo a gente tem recebido algumas visitas, né, do embaixador, do atual embaixador do Benin no Brasil, e ele sempre que vem a Salvador, ele traz pessoas convidadas, sempre que ele recebe comitivas beninenses, né, aqui no Brasil, ele traz a Salvador, porque para quem não viveu essa história lá da década de 80, desse entendimento, por que de ter uma Casa do Benin aqui em Salvador, né? Então, ele suscita algumas curiosidades, assim, algumas questões, e é muito interessante quando ele começa a identificar, quando nessas visitas, né, de pessoas beninenses à casa, começa a visitar isso, sempre começa a identificar peças que são do uso ainda contemporâneo, ou que tem uma referência de memória e tal. Então, eu acho que isso que o Lucas traz um reforço muito grande, talvez dessa necessidade da Casa do Benin, né? Porque, assim, falar do Benin, falar dessa região da África, fala muito sobre nós soteropolitanos, fala muito sobre essa região do recôncavo, né, de onde veio muitos escravizados, né, para onde vieram muitos escravizados, na verdade. Então, Lucas, eu acho que esse seu olhar sobre esse acervo, e esse acervo que passou por uma transformação ao longo desses mais de 30 anos de existência, né, e que tem passado por incorporações assim, de peças que foram doadas, né, de visitantes que chegam à casa e doam peças, algumas peças com um valor patrimonial, outras peças que fazem parte de um artesanato, de algo mais do artesanato, enfim. E que eu acho que a casa tem esse diálogo
com essas várias temporalidades, com essas... Chico. Nessa mesma entrevista da Arlete, ela fala que desde o início, o projeto, ela fala que a ideia era que as peças fossem se renovando e incorporando novas peças. Acho que essa dimensão da troca, da transformação, dos encontros, era um motor primordial, que eu acho que se mantém. Acho que muita coisa foi alterada, algumas coisas continuadas, outras coisas posteriormente inauguradas, mas eu acho que essa dinamicidade de um acervo que recebe novas incorporações a partir dos encontros foi uma coisa que se efetivou bastante desse projeto original. Acho que esse é um aspecto muito interessante. Chico, eu queria fazer um contraponto. Sim, Marcelo, por favor. Eu acho super interessante essa perspectiva e a percepção do Lucas. Eu acho que sim, e em certa medida isso tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, da circunstância, do circunstanciamento da vida dessas instituições, mas eu acho que é muito importante, ainda que a gente tem essa dinamicidade, mas eu acho muito importante não perder de vista, e na própria fala do Lucas ele traz uma coisa que é importante, que a Casa do Menino também é um documento, tá? Também é um documento bastante importante, por exemplo, um documento do modo de fazer a exposição da Lina Bobardi, certo? E um documento de uma tese, de uma perspectiva do que era essa relação do Brasil com a África do Ocidente, na perspectiva do PRVG, mas que reflete o momento, tá? Então, eu acho que é muito... Não dá, por exemplo, algumas coisas, e aí, sem querer ser impertinente, certo? Visitando uma casa, sendo convidado para visitar uma casa e começar a falar da casa, algumas coisas eu acho que a gente precisa ter cuidado, por exemplo. Essas coisas que, por exemplo, vêm do Museu da Cidade, por uma questão de necessidade de alocação espacial, como, por exemplo, aquele móvel, acaba parando ali, acaba criando um ruído na exposição. Eu acho que a gente tem que enfrentar a dinamicidade, a gente precisa pensar nessa renovação, mas eu acho que a exposição geradora inicial ela é de uma importância muito grande e que ela não possa ter algumas modificações, mas a gente, e essa é a minha perspectiva, certo? Minimamente, eu acho que é muito importante, nem que seja com outras mídias, mas essa memória dessa exposição inicial, porque é uma exposição muito importante, certo? Sim. Porque revela o modo de de discografar da Lina Bobardi, certo? E revela o modo de concepção, e que, inclusive, é bastante interessante, porque, em certa medida, é um pouco o que Alex Soares fala. Parece que há, no primeiro momento, um conflito, né? Que Lina vai numa coisa que é mais criativa, enquanto o VG tem uma ideia, um esquema, uma taxonomia que ele coloca na cabeça dele. Com o Museu Afro aconteceu a mesma coisa, certo? Sim. O Museu Afro também a gente perdeu, aí tem uma tipografia que a gente acabou não mantendo, não pode manter, mas eu acho que não contradizendo a perspectiva importante da observação de Lucas, mas eu acho que a gente também tem que, de alguma forma, e aí voltando à sua observação inicial da memória, ver como é que a gente também não conflitua esse dinamismo com, certo, um documento que é muito importante para a história, certo, da tipografia da própria Casa do Benin. É só um contraponto. Sem dúvida, Marcelo. Não, e é importantíssimo você trazer esse reforço, né, porque é aquilo que eu falei um pouco, assim, do desafio, muitas vezes, do setor público, né? Então, quando a gente recebeu a Casa do Benin, quando eu recebi a Casa do Benin para gerir, essa memória, né, estava muito dispersa, estava muito... já tinha sofrido alguns desgastes, digamos assim, né? Então, hoje, isso aqui que a gente está fazendo, né, o trabalho do Lucas, né, o trabalho de Régia, né, são pontos importantíssimos para a gente conseguir ter uma revisita a esse momento original da Casa do Benin,
né? Porque eu tenho visto algumas obras, eu não sei onde essas obras foram parar, por exemplo. Né? Então, tem questões que eu, enquanto gestor, né, e o Igor, enquanto gestor, a gente tem se feito com relação a essa trajetória. E tem uma coisa que é bacana, que assim, a própria Casa do Beni já foi pensada como um espaço permanente de exposição e um espaço temporário. Né? Então, isso quer dizer alguma coisa para a gente. Né? Uma das questões que a gente tem hoje, a gente não tem reserva técnica na Casa do Beni. Né? Então, esse processo até de construção dessa reserva técnica, a partir desses elementos que foram sendo agregados posteriormente, né? A partir como é que a gente faz também esses respiros desse acervo, né? Essa dinâmica desse acervo, né? Até que ponto a dinâmica do acervo tira a permanência dele, né? Então, são dúvidas que a gente tem se feito, né? Questões que a gente tem se feito, que eu acho que esses papos e esses encontros que a gente tem feito têm clareado muito a mente. Assim, por exemplo... Você falou dela, esse é o meu desafio com Régia, né? Porque Régia, que agora faz o que é educadora da casa há muito tempo, e provavelmente está assistindo, o projeto que ela leva para o mestrado em museologia, que eu oriento, era fazer um estudo da coleção, mas numa perspectiva mais estética, e numa perspectiva mais... Certo? E aí eu falava para ela, e a gente ainda não chegou lá, certo? Eu como orientador, assim, não, o que eu acho não é isso, é você entender a cara do Beni, é você entender tudo isso, certo? É entender essas camadas de tempo são essas, certo? E aí a gente vai e volta no porquê, a gente marcou para começar o nosso embate, certo? Mas ela estava muito ligada com arte educadora, certo? De entender o acervo, psicologicamente, não esqueça, não é isso, é história, certo? É percepção. E aí o desafio maior, que aí não é ela, a inscrição do mestrado em museologia está aberta, olha lá, certo? Pensar, por exemplo, como é que dá conta de tratar essa dinâmica, certo? Sem perder essas camadas temporais, certo? Sem perder essas camadas temporais tão importantes. Eu acho esse o contraponto fundamental. Eu trouxe muitas dessas questões justamente para a gente conversar. É fundamental. Mas uma coisa que eu tenho pensado bastante é da importância de, se muita coisa não se tem mais, essa história ainda está sendo descoberta, né, por pesquisas, eu acho que um primeiro passo importante seria olhar para esse acervo hoje, entender o que ele é e assumir ele como tal. Então, muito do que eu fazendo essa fala, demarcar, sabe, a temporalidade da aquisição das peças, que acho que é um documento, inegavelmente é um documento, mas os documentos documentam muito mais do que fatos, né? Os documentos documentam imaginários. Eu acho que o imaginário inicial é muito forte, né? Eles documentam transformações. Então, eu acho que um passo muito importante para a gente que está pesquisando a Casa do Beni hoje, né? Acho que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso a partir de um projeto de artes, né? Meu objetivo não é nem muito histórico, mas trabalhando encarar esse acervo hoje, sabe? Acho que isso é um ponto que pode ser muito potente. Entender... O grande desafio, um pouco do que eu falava, né? Quando eu falo que um dos problemas desses acervos é que eles acabam cristalizando uma ideia temporal de arte. Então, assim, o Beni hoje a produção cultural, artística do Beni, tecnológica, vai além, certo? Ainda que aquilo seja base, enfim. E a gente só vai dar conta de romper essa perspectiva, um tanto quanto congelante, enfim, da temporalidade, a partir de um acordo como esse, se a gente dialoga com o presente. Então, efetivamente, a gente está num paradoxo. A minha fala não é nesse sentido de achar que a gente não pode dialogar com o presente, mas que algumas disposições não têm essa força. Algumas disposições são apenas uma exposição, mas essa não é uma exposição qualquer, uma exposição pensada por um monte de gente e por Lina e por VG, certo? Então,
ela tem uma força, certo? E aí, obviamente, não estou dizendo com isso que a gente não possa ter um saco de críticas à Lina e um saco de críticas à VG. Mas eu estou falando como duas pessoas que estiveram na ponta de um processo em um tempo, certo? Enfim, o VG, que tinha envolvido vários trabalhos, o VG era um cara que eu comecei a perceber que ele pensava museus. O VG esteve envolvido em projetos para museus, não somente no Brasil, mas fora do Brasil, no continente africano, na Europa, certo? E onde eu não tive, espero que um dia alguém se debruce nisso, certo? Para poder dialogar, é que provavelmente ele tem um... Eu cheguei a ver um projeto para museu na América, aqui no Caribe, que era a mesma concepção do museu de VG, que era extremamente de vanguarda. O projeto a ideia de museu de VG na década de 70, na Casa do Benin acabou não, mas foi um museu afro, era com reservas técnicas visitadas. Era com a oficina de produção artística dentro dos museus. Eu encontrei a mesma concepção do museu que o VG prepara no projeto original do Museu Afro, que efetivamente não é o que se concretizou, tá? Foi só uma sombra, pensada para um lugar aqui na América, no Caribe, que só a única diferença é que estava em espanhol, certo? E que alguns elementos de um lugar e do outro apareciam, mas tinha um modelo, ele tinha um modelo, e é um pouco e da mesma coisa Lina, né? Você olha para aquela proposta, você imediatamente identifica a proposta de Lina para um outro acervo completamente diferente do mágico, mas que tem essa mesma perspectiva, que tem uma lógica, mas é uma lógica que quebra, certo? Uma lógica muito cartesiana da arrumação e da classificação. E eu acho que isso a gente não pode perder. Esse encontro do pensamento fotográfico da Lina com o do VG é muito interessante. E lá, durante essa imersão da residência, era muito interessante. Talvez o Jean possa falar um pouquinho sobre isso. Uma percepção. Eu tinha a sensação que tinham dois públicos. Um que ia visitar a arquitetura, que estava muito interessado na arquitetura e só na arquitetura, e outro que estava interessado em visitar o acervo e só o acervo. O que é muito curioso, porque a experiência do diálogo entre esse pensamento do VG e da Lina é muito rico, né? Acho que é uma coisa a ser muito explorada, né? Com certeza. Bom, o Lucas tocou num ponto fantástico, assim, porque, de fato, a Casa do Benin, ela traz um apelo muito grande de visitas arquitetônicas, assim, eu tenho grupos de arquitetos que têm visitado, e aí eles visitam os diversos espaços onde tiveram intervenções da Lina, né, o Teatro Gregório de Matos, o Coati, né, e a própria Casa do Benin. E é muito interessante porque, assim, algumas visitas que eu acompanhei, as pessoas não conseguem perceber nada além da arquitetura, né? Da mesma forma que pessoas que vêm ver o acervo, muitas vezes não conseguem perceber a intervenção da escada da Lina, né? Toda a parte de concreto que é bem evidente na Casa do Benin. E aí, trazendo um pouco sobre isso, esse pensamento, essa provocação que você faz para o Jean, né, eu aproveito para perguntar um pouco como é que a gente consegue pensar essa mediação cultural, né, dentro desse espaço que tem essa vastidão tão grande, né, de conteúdo, né? Outro dia eu estava falando que eu entro na Casa do Benin, aquelas paredes falam comigo, aquele concreto da linha, aquele diálogo daquelas paredes coloniais com o concreto da Lina tem um discurso gigantesco ali, né? Então, como é que é pensado, né, essa possibilidade de ligação entre esse acervo, esse público desse acervo e esse público arquitetônico e esse público flutuante também, às vezes são pessoas que estão passando, ou são pessoas que vão para um evento lá na Casa do Benin, e aí tem uma coisa que a gente começou a plantar também na Casa do Benin, que
tá, a gente vai fazer um evento de gastronomia, vai fazer um evento de culinária, vai fazer um evento musical no pátio da Casa do Benin, mas esse público vai passar pelo acervo para chegar nesse pátio, né? Porque as pessoas muitas vezes iam para esses eventos e chegavam pela porta lateral e sequer sabia que aquele museu do lado fazia parte. Então, esses desafios dessa mediação, já queria que você trouxesse um pouco dessa sua vivência nesse pouco tempo lá na Casa do Benin, mas que eu acho que consegue ter uma percepção bacana aí. Bom, é interessante porque é incrível como a gente tem esses diversos tipos de público que visitam a Casa do Benin. Quando entra alguém, assim que ele passa pela porta e já olha para o teto, eu já sei que ele veio pela arquitetura. É incrível. Ele entra e já olha direto para cima. Eu falo assim, ó, veio aqui por causa de Lina. Aí, assim que a gente se aproxima, pergunta, você, não, eu tô visitando os espaços Lina, que sofreu interferência de Lina e tudo mais. Sempre acontece. E tem aqueles que chegam e já olham direto para o acervo. E aí a gente percebe, a depender do olhar, a maneira como se comporta, é porque ele veio especificamente para a Casa do Bem, para ver o acervo. Porque a gente também tem o visitante que está de passagem, mas o visitante que veio procurar locais que tenham arte africana, mas ele acaba vendo a arte africana como a questão do exótico. E aí eu volto para aquela sua pergunta inicial, a importância de ter esses espaços que possuem acervo de arte africana, no nosso caso de arte beninense. É a questão de referência. As pessoas não têm referência de arte africana da arte produzida na África, né, em países africanos, não tem a menor referência. Então, eles vêm sempre com aquele olhar, que é o olhar que acabou sendo olhar como a gente foi educado e tudo mais, dessa arte europeia, de toda essa referência eurocêntrica que a gente tem. Então, fica sempre com esse olhar do exótico. Então, durante o período que eu trabalhei no Mafro, como o Marcelo citou, que foi o período do meu PIBIC lá, né? Aí, 6 anos depois de que eu trabalhei lá, continua a mesma coisa, as pessoas não têm referência. E aí, como que a gente trabalha a mediação dessa maneira? A mediação, a gente precisa trabalhar a mediação com bastante cuidado. A gente não pode já chegar e colocar um monte de informação para o visitante, porque como ele não tem referência, na maioria das vezes, ele não vai entender, né? Então, a gente começa aos poucos perguntando por que visitou, qual é o interesse, né? Se já tinha tido contato algumas vezes, até quem veio para a arquitetura. Tipo assim, eu vim aqui para conhecer o trabalho de Lina. A partir disso, a gente explica, falando sobre a questão do trabalho de Lina lá, mas vai introduzindo um pouco a questão do acervo. Porque a Casa do Benin, mesmo para quem faz arquitetura, a gente tenta fazer que não é apenas arquitetura. É o acervo que está lá, esse processo de história, esse processo de memória que a Casa do Benin tem. Então, cada mediação, ela varia a depender do público. Então, a gente imagina mediações. Só que a gente só vai ter a certeza de como vai ser a mediação a partir da referência que o público traz para a gente. Então, isso é muito importante da gente sempre salientar. Cada mediação é muito única. Ela é muito individual, depende do propósito do visitante, do público. Até aquele visitante que entrou lá perdido, achando que ia entrar em um lugar, acaba entrando em outro, e muitas vezes, a partir dali, a gente consegue conduzir ele através do acervo, né, falar um pouco de algumas peças ou do contexto. E ali ele se interessa. Uhum. Então, eu acho a importância da mediação de entregar essa referência para as pessoas também, principalmente para as crianças. Eu gosto muito de trabalhar com esse público infantil e adolescente, né, que acaba também tendo referência nenhuma. A gente sabe bem da dificuldade que as escolas têm até de aplicar uma lei que é falar sobre a história da África, né, cultura e arte africana, cultura e arte indígena, né? Então, muitas vezes vão para um museu para isso, como um complemento dessa matéria, como um complemento dessa aula, né, para a gente poder falar isso com os adolescentes, com as crianças. E muitas vezes, com as crianças, a gente não pode também enchê-la de informação, falar que é desse período, representa isso, o simbolismo é isso, que a criança muitas vezes não vai entender. Então, a gente começa a falar de outros aspectos.
O que é que você ouve, o que é que você assiste, e a partir disso a gente pega e coloca na peça, né? Ó, tá vendo isso daqui? Tem uma relação com o que você tá vendo. Tá vendo esse instrumento aqui? Qual música que você ouve? Ah, eu gosto muito de um pagode. Pagode, pronto, ó. Tá vendo isso daqui, isso daqui, isso daqui? Tem relação também. Então é a partir disso que a gente vai estabelecendo uma relação, que aí o público acaba estabelecendo um vínculo, né? Acaba se identificando com a peça. Essa é a importância da mediação. Não apenas dar informações, mas fazer com que o público se identifique com o acervo, né? E também com o espaço. Uhum. Eu acho que é um pouquinho disso que a gente traz e, como o Lucas falou, né? Muitas vezes são dois públicos bem distintos. O de arquitetura e o que vai pelo acervo, né? Uhum. E aquele público que aparece, né? Ainda tem o terceiro, né? Isso, ó. Apareci, né? O que é isso daqui, né? Pode entrar, é de graça, né? O que conta, né? E ali a gente e esse é um público bem bacana, que é um público que a gente tá, é como se fosse uma folha em branco, e a gente consegue colocar para ele, trazer para ele bastante referência também. Então é bem interessante trabalhar com isso. E uma coisa que você falou, desculpa te interromper, uma coisa que você falou, essas visitas de beninenses à casa do Benin. Para a gente, eu coloco tanto Igor, eu, Regia, entendeu? É muito importante. Porque até concepções, ideias, né, até informações que a gente tinha sobre determinados objetos, a gente vai descobrindo, né, muito mais informações. Okay. Ah, não, mas não é bem isso. Na realidade é isso, isso e isso. O Tata Somba mesmo. O Tata Somba fica no norte do Benin, né, numa região específica de lá, então isso é bem bacana para a gente trazer nas outras mediações. Algumas peças que é bem parecido com ex-votos que a gente tem aqui no Brasil, peças que são feitas, entendeu? Quando as pessoas conseguem determinados pedidos, né, vamos dizer, milagres, e que elas deixam na margem do rio, né, um entregando para os deuses, agradecendo, entendeu, pela dádiva alcançada. Esse contato que a gente tem com os beninenses também. Maravilha, maravilha. Bom, na verdade, são muitos desafios, hein, Igor? Assim, cada encontro que a gente fez aqui sobre a Casa do Benin, a gente sai com uma mala de possibilidades e uma mala de possibilidades. Né? Porque, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Uma das grandes questões, e nisso, o pedido que a gente fez para o Lucas, assim, de ajuda a gente, fotografa as peças, é justamente para a gente conseguir minimamente ter esse catálogo desse momento que a gente tem da Casa do Benin, né? Porque isso não tá palpável, assim, claro. Requer uma pesquisa, uma investigação gigantesca. Quando a Regia foi aprovada no mestrado, e o projeto dela é sobre a Casa do Benin, eu disse, agora a gente vai conseguir mergulhar um pouco sobre isso, porque, de fato, a gente tem uma demanda que é latente, tem uma escassez de recurso que é gigantesca, não só para a Casa do Benin, mas para a cultura de uma maneira geral, e são esses desafios que a gente tem se lançado, assim, de pensar como é que a gente pode contribuir para essa dinâmica desse espaço, né? E aí tem um trabalho que tem sido feito, assim, de captar, já que o espaço ele tem outras possibilidades além do espaço museal, como é que a gente também coloca esse espaço enquanto um espaço cultural num sentido mais ampliado, assim, de relação com outras linguagens e outras expressões artísticas e culturais, e que isso tem dado muito certo, assim, muitas pessoas nunca tinham entrado na Casa do Benin, embora a Casa do Benin esteja num local que é muito estratégico, porque ali é um ponto de chegada, né, para o Pelourinho,
ali é um ponto de conexão entre o Pelourinho e o Santo Antônio. Ali você se conecta, chega da Baixa de Sapateiros para o Pelourinho, para o Tabuão, enfim. Então, são esses desafios, né? Sim, Marcelo. É que enquanto você falava, aliás, estava aqui pensando, né, o Lucas falando, depois o Jean, e agora você. A casa do Benin, na verdade, ela é uma encruzilhada. Isso. De 6 pernas. A própria casa. É incrível, porque você começou falando em poética, o quanto que aquele espaço, que aí agora me arvorando, indo pela arquitetura, é espaço de poética, né? Você chega no Pelourinho, você tem um imaginário do barroco, do sobrado, e você vai encontrar aquela casa, que é uma casa que já tem uma fachada que é de século XIX, certo? E aí você atravessa a porta, encontra a arquitetura modernista lá dentro, certo? Quebra, e na verdade é um espaço de desconcerto, né? Ela própria é a própria metáfora do deslocamento, que você sai do Pelourinho, você entra num outro lugar, aí o pé direito muda completamente. Se alguém frequentou outros espaços sobrados do Pelourinho, com o pé direito mais baixo e tudo mais, você já lá tem aquela coisa grandiosa, aí você já tem o primeiro deslocamento temporal, e no fim, Lina ainda dá uma outra porrada, que aí você passa da arquitetura moderna e entra, passa no lugar, no portal, e chega no lugar que tem arquitetura vernacular africana. E aí, por exemplo, a riqueza de uma das experiências do Lucas foi exatamente o quanto que vernacular. Eu, no intervalo, conheci o lugar da Casa do Bem, que eu nunca tinha ido. No intervalo, pela primeira vez, eu fui naquele terraço lá por trás, que tem aquela escada que chega lá naquele terraço. Eu nunca fui um lugar privilegiado do Pelourinho, certo? O Pelourinho já é um carro, é interessante porque é muito potente a casa, porque é uma arquitetura muito potente, com um acervo muito potente. Aquela arquitetura, as duas coisas, eu acho que é um pouco o que o Lucas trouxe no começo, né? As duas coisas, cada uma é a cara de cada um, então ali está a Lina, ali está. E ele está falando de Lina e de VG, mas a gente não pode esquecer que também tem a mão da Alex Soares, tem a mão de várias pessoas que ali no meio do caminho estão fazendo os meios de campo. Então, o que acontece? Você chega, aquele espaço poderia abrigar qualquer acervo. E, em outra medida, aquele acervo poderia estar em qualquer outro lugar. Mas, ao fim e ao cabo, quando você se junta, você não consegue separar. Não dá para imaginar aquele acervo da casa em outro prédio e aquele prédio com outro acervo. Então, é muito mágico, muito poético e acaba, em certa medida, quebrando. É uma arquitetura que, na verdade, vai, certo, provocar algumas dissociações, certo? Que você vai, está tudo dado e não está dado, certo? Você entra, certo? É muito inteligente e muito poderosa, certo? E aí vem tudo junto, né? Provavelmente quem vai para a arquitetura se seduz pelo acervo, quem vai pelo acervo se seduz para a arquitetura. Ninguém vai sair, certo, imune a nenhum dos dois elementos ali. Certo? Inclusive, quem vai pela culinária chega no acervo e chega na arquitetura. Quem vai pela... a gente tem abrigado lá os eventos da Flipelô, atividades da Flipelô, atividades da balada literária, que inclusive começou hoje a balada literária, né? E está acontecendo no ambiente virtual, mas assim, quem vai pela literatura acaba sendo bombardeado pelas informações de acervo e de arquitetura. Então, isso tem sido muito bacana nessa possibilidade de ter eventos de outras linguagens acontecendo ali, né? E trazendo esse público para essa dinâmica. Bom, eu queria só lançar aqui, já que a gente está com esses desafios assim, né? E entender, fazer essa pergunta que é isso: como a gente encarar esse desafio, esses desafios da museologia, que eu acho que é esse desafio
público, de despertar o interesse dessa população, né? Assim, é muito engraçado que às vezes tem muitos soteropolitanos que não sabem da existência da Casa do Beni, tem muitos visitantes que vêm e que querem conhecer a Casa do Beni. Então, principalmente esse desafio, Marcelo, e aí pensando um pouco nessas relações também desses museus, desses espaços museais relacionados com as culturas africanas, com as culturas negras e tal, né? Como é que a gente consegue pensar esses desafios de conseguir atrair esse público e dialogar com esse público e mediar esse público? E aí, Jean, também fica essa provocação, assim, né? Que outros elementos a gente pode lançar mão para a gente conseguir criar essa tão sonhada dinamização de um espaço museal que dialoga com a África, vencendo todos esses tabus que o Marcelo bem trouxe, do racismo, dos preconceitos, enfim. Isso é uma questão? É uma provocação, é uma provocação que eu me faço desde que Guerreiro me disse que eu cuidaria da Casa do Beni, filho, né? Essa provocação, tenho compartilhado muito isso com o Igor, né? E é isso, se isso toca e se isso traz alguma possibilidade de diálogo, estamos aqui. Eu acho que a gente tem feito o dever de casa. Eu acho que a gente tem feito o dever de casa. Certo? Eu acho que um momento como esse, por exemplo, só que, em certa medida, há muito mais outras... Existem mais... Não, a gente, na nossa perspectiva, quando a gente pensa em aproximação do público, a gente passa de um ideal, certo? De que, enfim, a gente quer que a cidade se aproprie dessas instituições. A gente quer, mas, em certa medida, por exemplo, eu sempre que falo isso, faz muita confusão, certo? Mas, enfim, eu continuo falando. A gente fica achando que é apenas um problema nosso, que as pessoas da cidade não têm uma relação permanente com os museus. Isso é um fenômeno mundial. A gente fica imaginando que o parisiense não sabe, que no mundo todo, no mundo do nosso imaginário dito civilizado, a primeira coisa que as pessoas querem fazer nas cidades é ir para os museus. Não, não é a primeira coisa que elas querem fazer, não é, certo? O nosso grande público potencial, ainda bem, nós temos tido capilaridade, e o Museu Afro e a Casa do Beni são dois exemplos. Alguns outros já não conseguem tanto, às vezes pela própria configuração, pelo tema, porque ainda que muitas vezes pela perspectiva do exotismo, mas as pessoas querem ir, as pessoas vão, e aí o nosso papel é receber essa pessoa que vai com a perspectiva do exótico e tentar minimamente plantar alguma coisa diferenciada, mas assim, na minha cabeça está muito resolvido. Nossos dois principais segmentos são os visitantes de fora e são as escolas. E já não é pouca coisa, certo? E já não é pouca coisa, certo? E são dois segmentos muito importantes, certo? Para trabalhar, principalmente numa cidade como a nossa, com o alto grau de racismo que tem, mas que, paradoxalmente, o grande atrativo é essa cultura que é tão magoada e é tão violentada. E quando eu estou falando dessa cultura, estou falando das pessoas, certo? Estou falando das pessoas imaginárias. Então, eu acho assim, eu particularmente, Chico, não tenho nenhuma pretensão de achar, certo, que vai ser um espaço... Até porque, assim, eu também desafio. Se a gente, do jeito que as nossas instituições são, se a gente fosse receber a quantidade de pessoas que a gente imagina,
certo? Ou a diversidade de pessoas que a gente imagina, a gente não ia dar conta. A gente fica o tempo todo falando, certo? E aí é uma crítica a todas as instituições e aos poderes, certo? Fico muito à vontade de falar do lugar onde eu estou. A gente fica o tempo todo falando de que tem que ser inclusivo, que a gente quer todas as tipologias, por exemplo, de habilidade e deficiência dos nossos museus. Nós não somos preparados para receber essas pessoas. Tá? É um caos. Dia desse, foi um casal e mais uma terceira pessoa de cego no Museu Afro-Brasileiro. Tá? Foi uma experiência ontológica, porque tirou todo mundo do lugar e aí o casal, o moço, disse assim, olha, você vai botar a gente vai poder visitar o museu? Vamos. Aí ele disse assim, mas não me venha de botar a gente para tocar de luva, não, porque tocar de luva não é tocar, certo? A gente quer tocar, a gente quer sentir textura, a gente quer sentir temperatura. Então, se for para botar luva, certo? Deixa para lá. E aí a equipe toda arregala os olhos e diz assim, o que é que a gente faz? A gente vai tocar. Chama 2 mediadores, bota aqui, eles passaram o dia inteiro no Museu Brasileiro. Tá? Passaram horas na sala de Canibé. Obviamente, que tocar os objetos de museu pode trazer consequências? Pode, tocar indiscriminadamente. Não estou aqui dizendo que a gente agora vai abrir para todo mundo ficar tocando. Mas, se a gente, naquele momento, a gente tem 3 visitantes especiais que nos procuram, eu e uma certa instituição da cidade, uma vez eu vi um adolescente cego pedindo para tocar os objetos que não foi permitido, e era uma certidão para tocar. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a gente precisa fazer o dever de casa também, certo? Que a gente precisa fazer o dever de casa, e eu sei que nós fazemos, mas a gente ainda está muito longe de dar conta nesse universo ampliado de visitantes que a gente quer ter. A gente precisa, certo? Os nossos museus não são confortáveis, certo? Os nossos museus não têm. Agora, na pandemia, por exemplo, o Museu Afro-Brasileiro, os museus da universidade, o Afro-Brasileiro, inclusive, a gente está se preparando para reabrir somente no ano que vem. O Museu Afro-Brasileiro, e aí, enfim, eu estou falando da minha casa, a gente não tem instalações sanitárias dentro do espaço do museu. Então, imagina, no momento que a gente tem que ter uma relação com água, ter uma relação com água permanente, você não tem uma cafeteria, certo? Você não tem. Então, assim, o nosso problema, efetivamente para mim, o nosso problema das nossas casas, das casas que a gente faz, não é uma questão de público, é como é que a gente avança, certo? Para cada vez mais estar qualificado para esse público chegar. Tá? Mas a cidade, a gente se prepara, a cidade não está preparada para os cegos, certo? A cidade não está preparada para os cadeirantes, certo? E todas as outras coisas. Não adianta botar, certo? Não adianta botar apenas... e aí eu não estou falando... quando eu estou falando da cidade, eu estou falando da cidade como população, não nem poder público, certo? E não adianta botar passeio tátil se vem uma criatura e bota, certo, um obstáculo em cima do passeio tátil, certo? E por aí vai. Tá? Tinha um passeio tátil da UFBA que magiava uma cerca viva. Eu imagino que é alguém andar no passeio tátil, certo? Ao lado de uma cerca viva, sem enxergar a cerca viva. Felizmente foi podada, certo? Mas eu acho que, certo, a gente precisa cada vez se preparar mais, certo? E esse momento mostrou o quanto nós estamos despreparados para essa nova era, por exemplo. Tá? Sem dúvida. Mas eu acho que a gente vai se preparar. Mas são muitos os desafios. Sem dúvida. Eu penso, assim, que é algo a longo prazo. É muito a longo prazo. Né? É algo que a gente começa hoje, entendeu? Para ver o resultado anos depois. Todo esse trabalho, no caso, falando de mediação, essa parte educativa, é um trabalho de formação de público, é um trabalho de formação de público que vai demorar muito. É o trabalho que eu faço com uma criança de 5 anos, entendeu? E que eu só vou ver resultado quando eu tiver adolescente. E olha lá, porque a gente é só uma camada, né, desse público. Esse público recebe referências dos mais diversos lugares. Então, para a gente fazer com que esse público, uma coisa algo muito importante que o Marcelo falou, de achar que é só na Bahia, é só em Salvador, é só na Bahia, é só no Brasil, que as pessoas não visitam museus,
né? E quando a gente vai lá para fora, a gente visita tudo, só que a pessoa que mora lá não está visitando. Então, é algo, essa relação da cultura, essa relação com os museus, com espaços museais, com espaços culturais, que tem que ser trabalhada. Cada local trabalha da sua maneira, cada país trabalha da sua maneira, cada um tem sua política, né? Só que no nosso caso, é um trabalho que vai ser muito de longo prazo. Porque a nossa parte, como o Marcelo falou, a gente está fazendo. A gente está fazendo nosso dever de casa, a gente está aprendendo com as novas demandas que estão surgindo. Essa nova vivência que a gente acabou tendo que experienciar e está experimentando ainda, fez com que a gente se adaptasse bastante. Uma coisa muito importante da museologia, a gente se adapta a tudo, a qualquer realidade. Foi como o Marcelo falou assim, a teoria é uma coisa, a prática é algo completamente diferente, então você tem que se adaptar, e a gente está se adaptando. Então a gente saiu muito dessa questão física, foi para o virtual, e através do virtual, como conquistar esse público através do virtual, como manter esse trabalho virtual, e como fazer com que esse virtual vá para o físico, né, vá para que a pessoa visite os espaços. Então é tudo muito de longo prazo. A gente, em relação a isso, a gente não pode ser imediatista, de maneira alguma. Você que não está mediação. Eu acho que seria interessante a gente... Eu não conheço nenhuma pesquisa dessa que, por exemplo, tente medir, por exemplo, um adulto que chega no museu da cidade, por livre espontânea vontade, se esse adulto, na adolescência, na infância, foi um usuário através da escola. Porque, na verdade, há um efeito colateral que eu acho, e é uma coisa que é muito difícil de dar conta, que é o seguinte: a escola, no modelo escolar que a gente tem, ela já não dá prazer para ninguém, certo? É um modelo, certo, de controle que não dá prazer. Se a gente continuar fazendo mediações que apenas repete o mesmo modelo da escola, onde, no lugar do professor, tem o mediador, certo? O mesmo controle de corpo, certo? Acaba que no museu ainda é mais desconfortável, né? Porque aí o menino está lá, o menino, adolescente, em pé, não sei o quê, não ouve direito, certo? Ele vai achando que é um passeio, ele vai achando que vai ser uma coisa prazerosa, chega lá e ele vai ter uma aula, certo? E o professor acha que é um dia de folga. Pode ter um efeito colateral contrário, péssimo, que é tipo assim, rapaz, é um ruim, certo? E pior que a gente também reproduz isso com o visitante espontâneo. A gente também, às vezes, recebe o visitante espontâneo e aplica o mesmo modelinho da mediação. Eu falo, você escuta, venha por aqui, você primeiro vê isso, em tempo. Ou seja, eu já dei conta de quebrar esse modelo? Não dei, certo? Eu consigo ultrapassar esse modelo? Eu não consigo, certo? Porque alguém pode dizer, mas quando eu fui... É exatamente assim. Sim, na maioria das vezes, acaba, porque a escola também tem essa perspectiva. Não é só o museu. A professora também vai para o museu esperando que a visita seja assim, certo? Então, é a longo prazo, mas é a longo prazo que a gente também vai precisar mudar a médio prazo para que esse longo prazo chegue. Com certeza. Com certeza. Bom, estamos chegando aqui já no finalzinho, né? Eu acho que uma conversa muito produtiva, muito prazerosa, muito desafiadora, muito provocativa, né? Que é isso. Eu acho que a cultura tem esse lugar, né? A memória tem esse lugar de nos lançar esses desafios. Então, eu queria assim passar para a complementação assim das falas e a gente já ir caminhando para o final desse encontro, que com certeza estou saindo daqui bem tocado, bem mexido com relação à Casa do Benin. Lucas? Chico, eu me despeço primeiro agradecendo, é uma alegria grande poder estar aqui conversando sobre essas questões todas, pontuando que muitas dessas questões que eu trago, dessas mudanças do acervo, dessa dinamicidade dele, concordo com o Marcelo, acho que são questões complexas, que têm suas potências, mas têm seus problemas, suas dificuldades,
Eu queria encerrar minha fala assim, pensando nessa possibilidade de ação do presente, né? Respondendo um pouquinho a sua última questão também. Eu acho que a Casa do Benim documenta muita coisa, mas é importante que a gente conte essa história do que está sendo documentado, porque a arquitetura da Casa do Benim é linda, mas é um manifesto de um outro projeto de Pelourinho pautado na habitação das pessoas que moravam ali, e que não é um projeto que foi perpetuado, né? Foi um processo que se perpetua muito mais voltado para o turismo. Aquele era voltado para o turismo e na habitação, de uma população que foi sendo gradualmente expulsa. É uma tensão que está viva e é uma população majoritariamente negra, né? A expografia do Pierre Berger, ao mesmo tempo que ela é uma continuidade da tese dele, né, dos fluxos e refluxos, fluxo e refluxo, é uma tese que ele lança em 68, né, mas que no Brasil só é publicado em 87. Então, ao mesmo tempo que é um pensamento que o Berger vinha desenvolvendo há décadas, o contexto cultural que possibilita a realização desses projetos, para além da redemocratização, é todo um processo social de luta política e de reafricanização aqui em Salvador. Então, a Casa do Olodum foi construída no mesmo período, né? Acho que quando a gente olha para a Casa do Benim, todos esses processos estão documentados também. Um outro pensamento de habitação para o centro de Salvador, uma outra perspectiva de luta, né, a partir mais abrangente, né? Acho que Sim. A gente olha para a Casa do Benim ao som do Olodum, né? Não tem como, são fenômenos que muito difíceis de serem desassociados. Acho que é assim que eu gostaria de me despedir e mais uma vez agradecer por esse diálogo, que a gente fica pensando nas coisas sozinho e poder estar junto, estar conversando é um grande prazer. Assim. Maravilha, maravilha. Jean? Bom, eu agradeço demais, né, o convite, a participação. Acredite, aprendi bastante. Espero que eu tenha contribuído também, né, com a live, falando um pouquinho sobre mediação. E convido todo mundo que esteja assistindo, né, que vai assistir a gente, para visitar o perfil da Casa do Benim, lá no Instagram, né? A gente deu início a uma amostra virtual, falando um pouquinho com as fotos que o Lucas e o Lucas Lago também fizeram, né? Então, a gente deu uma paradinha, breve a gente vai retomar, mas é bom que vocês já vão conhecendo um pouquinho do acervo, ganha referência, né? Para assim que a gente poder estar com as portas abertas, o público poder visitar a gente. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa live, foi muito bom. Maravilha. Marcelo, eu me sinto muito honrado. Assim. Pelo empenho, mais do que ele já deve empenhar. Na semana passada, não houve jeito de funcionar a minha articulação nessa plataforma. Curiosamente, algumas plataformas funcionam muito bem e outras não, enfim. E por isso não aconteceu. E ontem nós ficamos mais de hora, certo? E aí, não sei se vocês notaram que quem está aí do outro lado há uma diferença, porque eu estou pelo Google Meet logado, certo? E isso foi uma engenharia. Eu mais cedo disse que isso era uma gambiarra. Não, isso é engenharia, é altíssima engenharia, isso não é gambiarra, certo? Engenharia. E aí ontem a gente conseguiu, até o último momento, agradecer o convite. Eu tenho me esquivado de participar de live, porque está muito difícil, a gente está tendo muita demanda na universidade, enfim, mas dizer assim, que é um momento muito prazeroso, e apenas uma ressalva, tudo que a gente discutiu aqui teve um nível de complexidade e de complicação, de implicância, e crítico, de autocrítica muito grande. Só que, assim, é muito fácil a gente fazer isso no campo das ideias. Quer dizer, fácil não é. Pensar é complexo, certo? Mas a gente poderia passar aqui um mês inteiro falando das nossas utopias e dos nossos desejos. Agora, o problema mesmo é conseguir fazer. Eu sempre falo, como eu trabalho muito, oriento trabalhos que analisam experiência discográfica de tudo, eu digo que a primeira coisa que tem que ser feita é respeitar cada pessoa que está por trás daquele processo.
ainda que aquele processo, e aí, não estou falando da parte dele, ainda que aquele processo a gente identifique questões, porque principalmente no setor público, certo? São muitas conexões que precisam ser feitas. Então, assim, isso aqui é muito bom um fórum como esse, porque a gente solta o pensamento, as ideias, as utopias. Agora, o dia a dia é muito difícil. Agora, o dia a dia é muito difícil, mas vai ser mais difícil ainda se a gente não tiver um projeto de utopia, certo? Então, eu acho que esse pode ser um começo da gente aprofundar mais ainda essa relação. Fico muito feliz de ter sido vencido. Foi muito engraçado, eu não contei, né? Porque da última vez que eu respondi dizendo que não ia poder participar. Só que aí, 2 semanas antes, o Igor pediu que eu tinha dito que ia, certo? E aí, eu não ia fazer, mas não me arrependo de ter participado. Eu aceitei exatamente porque sei da importância desse projeto. Certo? Sucesso, vida longa para as nossas instituições e que algum dia elas consigam efetivamente impactar, certo? Em certa medida sim, mas mais ainda, consigam impactar efetivamente, certo? No projeto contra a intolerância, o racismo, a violência, certo? Contra negras, certo? Intolerância religiosa e por aí vai. Mas, enfim, vida longa aos nossos projetos. Maravilha, maravilha. Marcelo, me sinto muito honrado assim, pela sua presença. Já fui seu aluno, né? Você esteve na minha banca de mestrado, né? Então, admiro muito o seu trabalho e essa possibilidade de ter essas trocas, para mim, são muito ricas, né? São muito fortes, para além da sala de aula, para além da troca da dissertação, mas esse tete-a-tete, ainda que pelas telas, né? E eu acho que isso é muito... Eu já comi o feijão na minha casa que eu faço para os alunos, certo? Então, agora na pandemia não pode ter feijão. Pois é, precisamos voltar, quando passar isso, fazer um encontro dos ex-alunos aí, fazer esse movimento para essas trocas. O Jean já acenou positivamente. Acho ótimo. Porque Marcelo ainda é um exímio cozinheiro, assim, né? Cozinha super bem. Aí fica por sua conta. Igor! A história da quarentena está sendo uma das minhas válvulas de escape, além de engordar, é claro. Igor já disse que na próxima matrícula vai pegar logo sua disciplina para participar desse momento. Eu ia falar exatamente isso. Não é para todo mundo, não. Mas isso. Você já está na pré-lista. Mas não vai matricular na disciplina, mas você já entrou na pré-lista. Tá certo. Quando o Marcelo fez a fala dele inicial, né, falando que tinha 2 ex-alunos, Jean e Chico, eu quase interrompi dizendo assim, já sou eu. Já eu que sou aluno também, serei. E eu queria agradecer imensamente assim, a presença do professor Marcelo, porque, enfim, há tempo que a gente vem conversando, tentando estabelecer essa relação e, enfim, eu entendendo que a presença dele aqui seria de muita importância e de muito aprendizado. Então, eu sei da correria toda agora, com volta às aulas, agenda e tudo mais, mas eu queria agradecer muito a presença de Marcelo aqui hoje e dos meus colegas Lucas Feres e Jean Ebert, e Jean, principalmente, que compartilha diariamente a labuta, que é estar na casa do Benin, a labuta prazerosa, que é estar na casa do Benin diariamente. Então, assim, muito obrigado. Saio com a cabeça fervilhando com as provocações e com todas as colocações que foram feitas aqui. E agora é trabalhar, né, Chico Assis? Agora é trabalhar. Uma sugestão para uma dessas conversas futuras é que atualmente eu estou orientando o doutorado de Joaquim,
que no mestrado, no pós-afro, na museologia, estudou a Casa do Benin, a Casa de Angola e a Casa da Nigéria. E sim, Joaquim agora está estudando as 2 casas do Brasil lá fora, inclusive a do Benin. Ele acabou de voltar do campo e as informações que ele traz, por exemplo, interessante, um pouco fazendo spoiler, é que a Casa do Brasil no Benin efetivamente nunca funcionou como era pensado para funcionar, e agora tem uma situação, eu acho que esse contraponto, que é um projeto de Cidades Irmãs, e que veio, é uma sugestão, certo? Para uma conversa futura, eu acho que pode ser boa essa conversa, porque ele trouxe para mim informações que foram muito interessantes. Maravilha. Ótimo. Com certeza, está nos nossos planos, muito bom. Bom, quero agradecer imensamente por terem participado, né? Dizer que quem não está assistindo agora ao vivo vai poder ver. A gente está com algumas limitações por conta do momento eleitoral, mas, assim, esse link fica disponível, então a gente pode compartilhar esse link para que outras pessoas assistam, outras pessoas acessem esse conteúdo, que com certeza é um conteúdo riquíssimo sobre esse espaço importantíssimo que é a Casa do Benin, e esse espaço também que é o Mafro, que é nosso vizinho, nosso irmão, nosso parceiro, e ficam os nossos desafios e as nossas provocações para que a gente consiga potencializar as nossas memórias, os nossos acervos, os nossos museus. Agradecer a Moisés, que está aqui na profissão diretor de stream, mas também MacGyver, né, Marcelo? O rei da gambiarra. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Até logo.